Olá, sejam bem-vindos ao Galera Olímpica. No vídeo de hoje iremos conhecer a nossa primeira Olimpíada mais a fundo, a Olimpíada Brasileira de Física. Bom, para começo de conversa, como se inscrever? Isso fica a cargo das escolas e pode ser feito no site que eu vou deixar na descrição do vídeo, geralmente até o começo de maio. É necessário que tenha um professor ou um coordenador responsável que vai fazer a inscrição da escola e depois cadastrar os alunos em suas respectivas notas. Não é necessário pagar nenhuma taxa para a inscrição. Yes! Marina, quem pode participar? Então, a OBF é dividida em 3 níveis. Primeiro nível, que é o 8º e 9º ano do Fundamental. Nível 2, que é o 1º e 2º ano do ensino médio. E o nível 3, que é o 3º ano do ensino médio. E o 4º ano do ensino técnico, que ainda não se inscreveu na faculdade. A OBF tem 3 fases. Vocês gostam de número 3, né? A primeira é uma prova objetiva com 20 questões para os níveis 1 e 3. Para o nível 2 são 25. Só que das 25, 5 são exclusivas para o primeiro ano, de modo que todo mundo só responde 20. Tá, calma aí. Na prova vai ter as 25 questões e em 5 delas vai ter escrito que são exclusivas. Se você é do segundo ano, você pula essas questões e faz as outras 20, você não pode escolher. Se você é do primeiro, você escolhe quaisquer 5 da prova para não fazer e responde as outras 20. Essa fase é geralmente na própria escola e fica a cargo do seu professor escolher o horário no dia combinado pela Olimpíada. Um tempo depois, a comissão da OBF vai divulgar o número de acertos mínimos para passar para a próxima fase, que geralmente é um pouco menos ou um pouco mais que a metade da prova. Na segunda, você não tem mais questões com alternativas. Para os níveis 1 e 3, são 4 questões diretas, ou seja, vai ter um espacinho lá que você escreve só a resposta numérica, com as unidades. Pelo amor de Deus, não esquece das unidades, tá bom? E 4 questões dissertativas, que você vai ter que explicar todo o seu raciocínio para resolver. O nível 2 é o mesmo esquema da primeira fase. Vão ter 6 diretas, sendo 2 exclusivas, e 6 dissertativas, sendo 2 exclusivas. E aí você escolhe 4 de cada. No final, todo mundo responde 8 questões. Para os que se classificarem, tem a temida terceira fase, que chega com a prova experimental, que é uma pedra no sapato para muita gente. Do 8º ano e do nível 3 não precisa fazer, então parabéns, guys, vocês se livraram dessa. As provas são no mesmo estilo da segunda fase, só que todas as questões são dissertativas, você não tem mais diretas. Para estudar para o OBF para o nível 1, eu recomendo o livro Tópicos de Física, volume 1, e a parte de calorimetria do volume 2. Você precisa ter muito bem toda essa base de mecânica. As questões do Tópicos são divididas em 4 partes, níveis 1, 2 e 3, e para raciocinar um pouco mais. Faça todas as questões do nível 1 e 2, porque elas são para fixar bem toda a teoria. Faça o máximo que você puder dos níveis 3 um pouco mais, porque são questões com ideias mais elaboradas. Se você tiver tempo, eu recomendo que você tente dar uma olhada no livro Fundamentos da Mecânica, do Renato Brito. São questões mais avançadas, só que a didática é bem legal. Para o nível 2, cai o mesmo que para o nível 1, além de todo o assunto do volume 2 do Tópicos. Ou seja, termologia, ótica, ondulatória. Os alunos do primeiro ano vão poder selecionar as questões, então não esquenta tanta a cabeça se você não souber muito bem ótica ondulatória. Já os do segundo não tem muito para onde correr, então vai cair sim em questão, você tem que saber. Para o nível 3, além de tudo que já foi falado, você tem que fazer o volume 3 do Tópicos, que é eletricidade, magnetismo, física moderna, essas coisas. E se sobrar tempo, só se sobrar tempo, e você tiver com vontade de encarar, tem um livro russo, o Sarajevo, que tem questões assim, ligeiramente mais difíceis, sabe assim, ó, só um pouquinho, quase nada. E aí você pode se arriscar, porque você nunca sabe qual vai ser o nível da prova, então vale você se preparar para o pior. Para todo mundo, é extremamente necessário que você faça as questões dos anos anteriores, para você conhecer o estilo de questão e já estar familiarizado com a cara da prova. Para experimental é que o bicho pega. Muitas escolas não têm estrutura para ter um laboratório de física, ou não têm condições para ter aula para isso, então você vai ter que se virar. O jeito é dar aquela boa e velha fuçada no tio Google. A prova vai ter um roteiro e ele vai te dar instruções para fazer algumas medidas de algum experimento. O assunto do experimento pode ser qualquer assunto do programa, tipo, um ano caiu pro 8º ano, na época que o 8º ano fazer experimento de elétrica. Você não sabe o assunto, mas ele te dá uma base no roteiro de qual é a teoria. E aí ele vai pedir para você fazer algumas medidas sobre isso. Aí depois que você fizer, você vai ter que colocar elas na tabela, depois montar um gráfico, calcular alguma coisa que ele vai te pedir, tipo uma constante, e depois fazer análise de erros.
é muito fora do comum. Então, se você nunca viu isso, você não vai conseguir tirar isso do nada. Por isso é bom que você já tenha procurado alguma coisa na internet e já tenha uma noção do que você vai fazer. Ah, antes que eu esqueça, eu altamente recomendo que você tenha uma calculadora científica. Assim, ela é muito importante na hora da experimental. Você pode levar ela para a prova, é permitido. Aliás, eu recomendo muito que você esteja com ela lá, porque quando você vai fazer análise de dados e calcular as coisas, a calculadora é muito importante. Eu não vivo sem a minha, eu preciso ter ela na hora da prova. Então, eu realmente recomendo que você compre um. No final das contas, 40% da sua nota vai ser a experimental, para quem for fazer, e 60% vai ser a nota da prova teórica. As notas da primeira e da segunda fase não contam mais, elas foram só classificatórias. Os melhores classificados de cada série, não é nível, é cada série, oitavo, nono, primeiro, vão receber medalhas de ouro, prata e bronze ou menções honrosas. E os melhores classificados do nono e do primeiro ano, mais ou menos uns 20 do nono e por aí do primeiro também, os ouros e alguns pratas altos vão ir para a seletiva. E alguns do segundo ano, só os ouros mais altos, eu acho, mais ou menos umas 10 pessoas, podem tentar ir para a seletiva por um processo chamado repescagem. Só que é muito difícil, então eu recomendo que você tente passar pelo nono e no primeiro ano. Se você quer ir para a seletiva, você deve se dedicar desde o nono ano. E se você perdeu essa oportunidade, está no primeiro, foque bem na seletiva. Então já pegue livros mais difíceis, porque você não pode mais ter medo de questões mais complicadas, porque na seletiva cai qualquer assunto. Depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar melhor isso. Agora, a melhor parte. As dicas! A primeira dica não é dica, é regra. Nada de deixar a questão em branco. Nem pense nisso, não é uma opção. Pensa assim, o zero você já tem. Se deixar em branco, não tem nada que você vai ganhar. Não tem como, o corretor não vai ser: olha, esse branco tá bonito, vou dar uma nota para esse menino. Não, não tem isso. Mas se você escrever alguma coisa, mesmo que não esteja totalmente certa, tipo, começa escrevendo raciocínio, escreve a equação de Torricelli, o que for, coloca alguma coisa lá e tenta ganhar alguns pontinhos, entendeu? Você vai na base do tenta um pouquinho aqui, tenta um pouquinho ali, e aí vai conquistando alguns pontinhos. Isso pode fazer muita diferença. Seja organizado. Não começa a questão aqui, aí depois vem pra cá, aí depois vai pra lá, depois volta. Não faça isso. O corretor tem que entender o que você fez. Então tente deixar o máximo organizado. Se for pra rabiscar tudo, faz isso no rascunho. Não é tanto papel assim, mas tipo, dá pra você se organizar. E aí quando for fazer, escreve direitinho. Não precisa estar tipo uma dissertação, mas pelo menos ser organizado. E, por favor, né, gente? Letra legível, vamos combinar. Coloque sempre as unidades. Gente, resposta sem unidade, você tem chance de perder muito ponto. Porque, tipo, a resposta é 3. 3 o quê, meu filho? Tem que dizer 3 metros, 3 quilos, 3 o quê? Responde, entendeu? Tem que colocar a unidade. E a menos que a questão peça o contrário, você precisa colocar na unidade do sistema internacional. Metro, segundo, quilograma. Organize seu tempo. Não faça nenhuma questão correndo e se por acaso você empacar em alguma, não tenha medo de pular ela, ir para a próxima e só depois voltar. Você não tem que responder elas todas em ordem. Lá no caderno você vai organizar as questões, mas você, quando você estiver fazendo a prova, não precisa fazer a questão 1 depois da questão 2. Você pode fazer a 8, aí volta para 3, aí vai para 5. Você tem essa opção quando você estiver resolvendo, entendeu? Não sai cedo da prova. É muito comum que quando você faz rápido, você tenha esquecido alguma coisa ou tenha trocado algum sinal. Então, em vez de sair, você fecha a prova, dá uma descansada, tira um cochilinho ali rapidinho e depois revisa tudo com a cabeça limpa para perceber todos os seus erros. Um segredo sobre a física. Você sabe fazer mais coisas do que você imagina. Então, se tiver uma questão que você não sabe para onde ir, não tem ideia do que fazer, calma, talvez você saiba sim, você só esteja muito... Então faz assim, a questão tá lá e ela vai te dar alguns dados. Você anota os dados que você tem e você, escreve aonde você quer chegar. Ele tá pedindo a massa, ele tá pedindo a distância, ele tá pedindo um tempo, o que é que ele tá pedindo? Você anota ali o que é que ele quer. E em função do que você pode deixar. Você tem que cortar as massas depois, você tem que cortar o tempo depois, você anota isso. E aí você começa a pensar na sua cabeça meios que você pode fazer para chegar do que você tem até onde você quer ir. E aí você fica pensando, raciocina com calma.
O que pode te fazer levar disso para isso? Quais são os teoremas que podem te ajudar? Quais são as leis que podem auxiliar você com isso? Se você já viu uma questão parecida, um passinho depois do outro, você chega na resposta. E aí, tcharam, questão resolvida. Ah, gente, pra segunda e pra terceira fase, não esquece a identidade. Tem que levar a identidade sim, então não esquece, isso é muito importante. A gente fica com medo da OBF, porque é cobrado muito assunto que você não vê na escola, nesse nível. Tipo, no 8º ano você tem que ver o conteúdo de mecânica que você só aprende no 1º. Mas não precisa se assustar. Se você se organizar e estudar tudo, você consegue aprender e consegue bem sim, entendeu? Não é pra ter medo só porque isso não é o normal da escola. Aliás, na UBF é cobrado muito diferente da escola. Como eu tinha falado antes, elas valorizam mais o raciocínio. Então você vai ter problemas muito aleatórios que parecem, tipo, saíram do nada. E o objetivo deles vai ser testar a sua capacidade de raciocínio. Tipo, não vai ser... Raramente você vai ver algo de aplicar direto a fórmula. Tipo, F é igual a MA. Ele te dá o F, te dá o M, pergunta o A. Não, gente, não vai ter isso. Sinto muito. Se você estava iludido, não tá mais. Raramente ele vai pedir alguma aplicação direta. Você vai ter que pensar e vai ter que raciocinar. Se alguma coisa não ficou clara, eu vou deixar aqui no link da descrição o site da UBF, que é onde a escola vai se inscrever e onde tem o regulamento. No regulamento tem tudo escrito bonitinho, você pode dar uma olhada e vai estar lá basicamente tudo que você quiser. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, me manda mensagem no Instagram ou escreve alguma coisa aqui nos comentários e eu vou fazer o meu melhor para responder. Obrigada pela atenção, beijos e até a próxima!